chegando ao nosso momento abençoado, um momento que o Senhor vai nos trazer uma palavra através do nosso amigo querido Léo. Léo, é com você, querido. Amém. Boa noite novamente aos ouvintes. Eu cumprimento todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria poder começar e ser bem objetivo, lendo um texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 15. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 15 em diante, nos diz assim: E Jesus Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, a saber, Jesus Cristo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas e antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo Jesus, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo Jesus, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Jesus Cristo não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmãos? Nós, seres humanos, somos cercados, rodeados por necessidades desde o nosso nascimento. Enquanto crianças, nós temos necessidade de afeto, nós temos necessidade de proteção dos nossos pais. Durante a juventude, nós temos a necessidade de uma formação profissional, nós temos a necessidade de encontrar o primeiro emprego, temos a necessidade de nos relacionarmos com as pessoas. Já na fase adulta, nós temos a necessidade de estabilidade financeira, de reconhecimento profissional. Enfim, somos rodeados por necessidades, todos os dias, a todo momento. E justamente nesse período de pandemia que vivemos, as necessidades de nós, homens e mulheres, elas têm sido evidenciadas. A necessidade de comida, alimento, uma necessidade de uma cura, de um milagre, a necessidade de uma ajuda, uma necessidade de solidariedade. Nós temos visto isso evidenciado durante esse período de pandemia, que se prolonga a cada dia mais. Porém, eu creio, irmãos, e estou convicto de que existe uma necessidade humana que ela supera todas as demais. E eu diria que essa necessidade é a maior e mais urgente necessidade do ser humano, que é a necessidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que não existe necessidade maior a nenhum ser humano, ainda que por mais difícil que a situação seja, do que a necessidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Porque o próprio Evangelho me prova que esta necessidade é a maior de todas. Nós vemos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, o início do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo é levado, batizado por João Batista no Rio Jordão, e logo após levado ao deserto para ser tentado por 40 dias. E ao retornar do deserto, Jesus Cristo começa a pregar. E a sua primeira pregação, registrada em Mateus 4,17, Jesus disse: arrependam-se todos, porque está próximo o reino dos céus. Então nós vemos que a primeira pregação de Jesus Cristo já reflete essa necessidade humana de conhecer o Evangelho para se arrepender. Vemos também, semelhantemente, a primeira pregação de Pedro após o dia de Pentecostes. Pedro se reúne diante de uma multidão de mais de 3.000 pessoas e ele diz o que está registrado em Atos 2, no verso 38, exaltando essa necessidade humana como sendo a principal. Pedro diz: arrependam-se todos,
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então nós vemos por toda a Escritura essa necessidade humana de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo sendo evidenciada a cada passagem, a cada pregação, em cada carta escrita. A necessidade do conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo se faz mais evidente. Mas eu diria nessa noite, e esta é a mensagem que eu gostaria de deixar, que diante dessa verdade, sendo o Evangelho de Jesus Cristo a maior e mais urgente necessidade do ser humano, o que seria este Evangelho? Como nós podemos definir o Evangelho de Jesus Cristo? E se eu pudesse definir nessa noite, eu definiria assim: o Evangelho de Jesus Cristo é a salvação conquistada para a humanidade pecadora, por meio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aos céus. Como homem, Jesus Cristo andou nessa terra em perfeita obediência à lei de Deus. Na cruz do Calvário, ele carregou o pecado da humanidade e morreu em nosso lugar. No terceiro dia, após a sua morte, Deus ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos. Portanto, todos aqueles que reconhecem o seu próprio estado impotente de pecado por meio do arrependimento e depositam a sua confiança em Cristo Jesus através da fé, Deus o perdoará plenamente, irá declará-lo como justo e os reconciliará consigo mesmo. Este é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E se eu puder deixar uma mensagem a todos que nos ouvem nesta noite, a mensagem é esta: toda e qualquer oportunidade que você tiver, anuncie o Evangelho de Jesus Cristo, sabendo que essa é e sempre será a maior e mais urgente necessidade do ser humano. Até que Cristo volte, haverá uma pessoa que necessita conhecer e ouvir a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Então aproveite toda e qualquer oportunidade e anuncie o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Deus salva pecadores. Deus salva pecadores mediante a fé e o arrependimento. Deus salva pecadores em nome de Cristo Jesus. Então eu deixo essa mensagem e encorajo a você, irmão na fé, cristão, anuncie o Evangelho de Jesus Cristo em toda e qualquer oportunidade que você tiver. E que Deus lhe conceda graça e misericórdia para ser fiel a Ele todos os dias. Eu louvo a Deus e agradeço novamente pela oportunidade. Que Deus abençoe cada um que ouve. E que Deus possa ter sido louvado nesta noite por meio deste programa, por meio desta mensagem e também por meio da sua vida, irmão. Que Deus seja louvado por meio da sua vida.